Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos, amém? É um prazer estarmos mais uma vez compartilhando da palavra nesta manhã. E como nós estamos falando sobre o livro de Efésios, gostaria de convidá-lo a abrir a sua Bíblia neste livro, Carta de Paulo aos Efésios, o capítulo desta manhã é o capítulo de número 3, dando continuidade ao que nós estamos fazendo nesses dias, uma experiência muito boa, e eu recomendo aos irmãos que a façam em casa, nas suas leituras e devocionais, que é um diálogo com a palavra a respeito do que as letras estão dizendo para nós. Nós chamamos essa explanação de uma pregação extremamente expositiva, onde nós ficamos no texto, ali discussamos ao texto, e ele ricamente tem preenchido os nossos corações. Então o desafio que eu faço aos irmãos nesta manhã está no capítulo de número 3, o versículo que nós vamos ler é o versículo de número 14 em diante. Aqui nós temos uma segunda oração de Paulo, tendo em vista que a sua primeira oração no capítulo de número 1, essa é a segunda oração de Paulo à igreja de Éfeso. E eu gostaria de convidá-los para que a gente tenha a leitura a partir do versículo de número 14. Atente a sua versão da Bíblia no seu smartphone ou como você estiver acessando a sua Bíblia. E aí vá fazendo as anotações que você entender ser necessária daquelas palavras que já saltam do texto aos seus olhos para edificar cada um de nós. O texto diz assim: portanto, ou por esta causa, depende da sua versão, eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante ao seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede a todo entendimento, e para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Versículo de número 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Assim como em uma oração, esse texto que a gente lê do capítulo de número 3 de Paulo, ele é um texto muito interessante porque ele traz para a gente uma ideia a respeito de como têm sido as nossas orações. E eu queria te chamar a atenção desse texto, porque, se minhas anotações aqui me ajudarem, porque o que a gente acaba percebendo nas nossas orações é que quando a gente se depara com algumas orações nas Sagradas Escrituras, elas parecem que são um pouco diferentes do modelo de orações que a gente tem. Isso é uma coisa muito natural quando a gente fala de oração, porque os discípulos, lá no livro de Mateus, nas orações iniciais, ou no momento da oração, do Sermão do Monte, onde Jesus está conversando, há um momento onde Jesus está só com os seus discípulos, e os discípulos pedem para Jesus, o seu Senhor: Senhor, como é que a gente deve orar? E aí então Jesus, daquele momento em diante, começa a ensiná-los, e uma das orações modelo que nós aprendemos, e Jesus ensina aos discípulos, é a oração do Pai Nosso. Quando Jesus abre vários momentos, várias vertentes ali a respeito do relacionamento com Deus, a respeito da oração. E ali ele então coloca nessa perspectiva e inicia dizendo assim: vocês vão orar desse jeito: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. E aí ele começa discorrendo sobre a oração do Pai Nosso, como nós conhecemos muito bem. No entanto, quando a gente olha para esse texto de Paulo, quando ele aqui faz a sua segunda oração, pois a primeira oração ali no capítulo 1, como nós colocamos, a primeira oração que Paulo faz é uma oração por iluminação.
Volte a sua Bíblia a alguns textos. Nós vamos ficar bastante no capítulo 3 de Efésios, mas no livro todo nesse instante. Capítulo de número 1, versículo de número 15 em diante, nós temos a oração de Paulo pelos crentes. Aí exatamente no versículo de número 17 ele diz assim: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda o espírito de sabedoria e de revelação em pleno conhecimento dele. Ou seja, a primeira oração de Paulo para a igreja de Éfeso é uma oração onde ele pede para que haja uma iluminação a respeito das pessoas em relação a essa proposta de Deus. É tão claro essa proposta de oração, de iluminação, no capítulo 1, que agora no capítulo 3, continuando a oração, ou uma segunda oração de Paulo, ela tem o seu caráter na capacitação. Isso muda um pouquinho, porque ela muda o jeito da gente fazer as nossas orações. E se eu puder, de repente, colocar assim, essa expressão, eu gostaria de usar que essa oração de Paulo é uma das mais ricas e poderosas que a gente encontra como oração relatada. Eu não sei se você tem costume, eu particularmente tenho pouco esse costume, que é escrever as orações. Mas algumas pessoas escrevem as suas orações. Eles colocam desde o início, às vezes fazem só os pedidos, ou às vezes narram toda a sua oração como se fosse um poema, um diálogo, uma conversa com Deus. E nesse primeiro momento, eu queria chamar a sua atenção para a seguinte pergunta: diante do conteúdo de toda essa oração de Paulo, é assim que a gente ora? É assim que você tem orado? Eu me pergunto sempre a respeito dessas orações, porque me parece, e eu não sei se você tem esse conhecimento, mas a oração, ela é um indicador da nossa vida com Deus. A oração é um dos pilares dos quais eu e você somos identificados em relação ao relacionamento com Deus, com nosso Pai. Há uma frase muito interessante de Arthur Pink, ele diz assim: a oração particular, ou aquela oração singular, aquela que só eu faço com Deus, não estou dizendo da oração comunitária que nós fazemos aqui, ela é o teste da nossa sinceridade, da nossa disciplina, indicador da nossa espiritualidade, o principal meio de crescimento na graça e no conhecimento com o Pai. Um outro personagem, William Teixeira, diz assim, eu gostei muito dessa frase e faço questão de lê-la na integralidade: a fraqueza dos cristãos do nosso tempo reflete a fraqueza das nossas vidas de oração. As frequentes idas de nossas almas ao chão equivalem inversamente à mesma frequência que os nossos joelhos não vão para o chão. Entendeu o que ele quis dizer? Em suma, ele está querendo dizer que a gente está muito fraco na oração, é por isso que a gente está muito ruim. Talvez ele possa se utilizar do texto de Paulo, quando Paulo lá em Coríntios, quando ele vai narrar a respeito da Santa Ceia, e ele se utiliza dizendo: existe entre vocês muitos que estão mortos e muitos doentes, muitas pessoas que não estão bem, e um dos fatores das quais nós não estamos bem na nossa geração, segundo o autor, é porque a gente ora muito pouco, porque a gente não tem vida de oração. E eu gosto de utilizar dizendo o seguinte: às vezes nós temos alguns níveis de oração. O primeiro nível de oração é o nível nominal, é aquele cristão que ora só na igreja. Não sei se é o seu caso, mas é aquele que só ora na igreja, só aqui. Tem da sua oração um instrumento de comunidade, então somente, mas não de singularidade, de sinceridade no quarto, como Jesus nos ensina. O segundo nível talvez é aquele que é uma criança infantil. Por que uma criança infantil? Coloco esses níveis para a gente entender. Uma criança infantil é aquela que tem em si toda a necessidade. Ela não consegue olhar para fora, ela consegue pedir para si, até porque é natural da criança fazer isso. E as orações nesse sentido, são aquelas orações que no seu conteúdo, elas estão sempre cheias de pedidos para si mesmo. Já viram isso? Não que isso esteja errado, faz parte do nosso caminhar com Cristo, mas parece que a gente fica estagnado ali. Como por exemplo, a gente pede para Deus trabalho, a gente pede para Deus na profissão, a gente pede para Deus no projeto, a gente pede muito para Deus, e muitos dos nossos pedidos fazem parte daquilo que nós desejamos, inclusive de coisas materiais, tão somente. São assim as nossas orações. Por exemplo, a gente pede para que Deus não deixe faltar alimento na nossa casa. Está errado? Não está errado, mas não é só isso o relacionamento em oração que a gente precisa ter. E talvez um terceiro nível que eu colocaria é o nível de intercessão.
É um nível onde para você orar não é comunitário. Não dá para orar em comunitário. Isso é esse tipo de oração que eu gosto de usar, que é a oração intercessão e oração de maturidade, de um crescimento maior, onde a gente tem um relacionamento com Deus ao ponto da gente compartilhar das nossas necessidades, mas também da necessidade das pessoas das quais nós convivemos. Eu gosto muito de utilizar, estava falando isso para algumas pessoas, que as minhas orações, elas têm tido, a gente tem um costume, o Sara, projeto que a gente tem ido, os pastores têm acompanhado isso, a gente tem sido desafiado a ter o nosso momento de oração desde o início, no início da manhã. E eu tenho feito isso de forma disciplinar, e eu tenho a minha cadeira onde eu vou orar, e ali eu deixo meu celular de lado. Evito usar o celular para ver meus e-mails, porque a proposta é que a primeira coisa que você vai fazer, se é oração, fica na oração. Não abra foco. Eu gosto de usar a expressão, foco é você saber o que quer e saber dizer não àquilo que não faz parte do que você quer. Faz sentido? Então deixa o celular, mas não vai ver e-mail, não vai ver WhatsApp, não vê nada. Deixa quietinho ali. E aí me utilizo das minhas orações para conversar com Deus. Mas um dos momentos das minhas orações que eu coloco, eu pego do celular, por isso que ele está do meu lado. Sabe por quê? Porque eu vou olhando as listas de WhatsApp, as carinhas dos meus irmãos, das irmãs, de amigos de WhatsApp, que conversam ou não conversam, e vou passando e vou lembrando. Às vezes eu paro uns 10 minutos em cada um. Falo, Senhor, aquele irmãozinho, poxa, falei com ele essa semana, como está ruim, como aquele irmãozinho está difícil, olha a mensagem dele, Senhor, como se Deus não tivesse WhatsApp, né? Mas olhando para ele assim, conversando. Ou seja, é um nível de oração onde você vai lembrar dos seus irmãos, onde você vai lembrar de outras pessoas, onde você não está interessado só em si mesmo, até porque você crê e confia que Deus vai suprir todas as suas necessidades. Então, para que Deus possa suprir, você fala, então já que Deus já vai cuidar de mim mesmo, então eu vou me ocupar para lembrar daqueles irmãos das quais eu estou me esquecendo. Isso é uma oração de intercessão. Mas um pouco mais, e aí eu queria te chamar a atenção, que é a oração de Paulo, para a gente aprender, é que a oração dele também tem um nível de maturidade, não só em relação aos outros, mas em relação ao que os outros precisam. É isso que Paulo trata aqui nesse texto. É uma oração onde ele pede para Deus, para que haja crescimento das suas ovelhas espiritualmente. Onde as ovelhas das quais ele está pastoreando, em específico de Efésios, e eu creio que essa carta não é só para ela, mas é uma carta comum para todas as igrejas, ela é uma necessidade de Paulo dizendo, Senhor, faz com que aquela igreja, aquele povo tenha conhecimento do Senhor, não só conhecimento, mas tenha experiência com o Senhor, não só experiência, mas abram um coração para o Senhor, não só abram o coração, mas tenham plenitude do Senhor, não só plenitude, mas que o Senhor habite abundantemente na vida deles. É uma oração onde a gente faz diferente. Deixa eu te compartilhar. Talvez você faça aquela oração assim, né? Senhor, eu estou aqui intercedendo pela minha esposa. Já fez essa oração? Você que é casado? Muda a minha esposa, Senhor. Faça com que ela seja mais legal. Ou o esposo, né? Senhor, muda meu esposo. Faça com que ele tenha mais paciência comigo. Muda. A gente faz essas orações intercedendo pelo nosso cônjuge às vezes, né? Natural. Que desafio que eu te deixo. Que tal você começar a orar, Senhor, como que eu posso ser um marido melhor para minha esposa? Será que a minha vida espiritual, ela não está dando um probleminha para que o relacionamento com a minha esposa esteja do jeito que está, Senhor? Você entendeu a diferença? É você não olhar para lá, olhar para cá. E você não só olhar para cá em detrimento às suas necessidades, mas olhar para dentro de si em detrimento às suas necessidades espirituais. É uma confissão, como Paulo coloca nas outras cartas, dizendo, Senhor, eu não consigo, ou Senhor, eu não faço, Senhor, eu não estou orando, Senhor, eu não estou lendo, Senhor, a minha vida espiritual está baixa, Senhor, eu sou pequeno espiritualmente, eu sou como criança, eu preciso crescer, eu quero mais do Senhor. É olhar para dentro de si e ver que a gente precisa desenvolver isso. Mas essa oração, para se fazê-la, tem que se ter coragem. Porque a gente tem que olhar para dentro de nós mesmos e sermos honestos com aquilo que nós somos na realidade. Mas essa coragem, ela precisa acontecer, até porque as nossas orações, elas ficam mais para fora, mais pedindo e menos dentro do quarto e menos naquilo que Jesus oferece para a gente. Mateus capítulo 6, versículo 6, quando Jesus nos instrui a oração, ele diz assim, quando orares, fazem o quê? Entra no teu quarto, fica lá em secreto.
E o teu pai que te vê em secreto, ele te vê, não só te ouve, mas ele te vê, porque ele está olhando as motivações do teu coração, já ouviu, vai te recompensar. E o primeiro desafio que eu faço para a nossa igreja nessa manhã é como andam as nossas orações. Que tal a gente mudar um pouco o foco das nossas orações, o conteúdo das nossas orações, como aqui nós vamos relatar para Paulo. Ele pensava não mais nas coisas físicas, não que isso não seja importante, é importante, mas eu quero desafiar você a dar um nível maior para as suas orações em relacionamento, em estar com Deus, para que nessas orações você experimente algo que é seu e com os outros também, como intercessor pela vida do outro. E aí você começa a ver coisas diferentes. Essa semana veio uma irmãzinha aqui, e a gente tem essas manias. Estava aqui na sexta-feira, quando eu vim aqui acertar algumas coisas, e aí uma irmãzinha chegou conversando com a gente, com a Priscila ali, e ela sempre vem pedir oração. Não sei se você tem esse costume, mas algumas pessoas falam que a gente tem oração, e aquele clichê cristão, gospel, né? A oração do pastor tem mais poder. Não tem não, meu irmão, oração não tem poder nenhum, quem tem poder é quem responde a oração. Então você é eficaz na sua oração, já diz a palavra. Mas algumas pessoas têm uma experiência maior com oração, porque elas são disciplinadas a respeito disso, porque elas entendem a necessidade e porque elas sabem que isso vai fazer muita diferença na vida delas. Isso sim faz diferença nelas, no que elas fazem. E aí essa irmãzinha veio conversar, e conversando ali, ela veio pedir oração também. Ela sempre pede para a gente orar pelo empréstimo que ela vai fazer, ela pede para a gente orar para a família dela, os filhos, enfim, ela coloca todo mundo. E antes da gente orar, ela falou para Priscila: Priscila, eu gosto do Isaías orar por mim, porque a oração de Isaías, Deus responde. Eu olhei para ela assim, olhei para a Priscila, falei: a minha Deus responde? Eu não estou entendendo como é que é isso, né? A da senhora Deus não responde. Até brinquei com ela e falei isso para ela. Falei: querida, a liberdade que nós temos de orar é a mesma. É a mesma. Agora, o fato da gente ficar me entenda o que eu vou dizer agora, escorando nos outros em oração, demonstra naturalmente que eu e você estamos imaturos nas nossas orações. Entende o que eu estou dizendo? O fato de nós ficarmos escorando, não estou dizendo que você não deve compartilhar para que os outros orem por você, mas parece que às vezes é um negócio que a gente fica escorando nele, e a oração dele faz, então é nele que eu vou. Meu querido, é você com Deus, é você que precisa falar. Quando Jesus disse para a gente orar, não é para os pastores orarem, não é para os presbíteros orarem, os líderes, é para toda a comunidade. Eu e você temos essa liberdade de conversar com o Pai, de estar com o Pai. Agora o grande problema talvez é o conteúdo das nossas orações. E Tiago já nos alertava no início, lá no capítulo 4, versículo 3, quando ele diz: vocês pedem e não recebem, porque vocês pedem com motivações erradas. Vocês pedem para que vocês sejam satisfeitos, quando vocês deveriam nas suas orações interceder, compartilhar, e claro, para si também, mas algo mais profundo, algo que tem valor. E eu encerro esse momento perguntando para você: qual a última vez que você pediu para que Deus faça de você um homem segundo o coração dele? Faça de você um marido melhor para a tua esposa, sem que ela interceda, mas você interceda por si mesmo. Qual a última vez que você pediu: Senhor, ministre no meu coração perdão, para que eu saia perdoando a quem eu deva? Quanto a última vez que você pediu: Senhor, me dê disciplina, me ajude, me faça ter essa, e eu quero ajudar nisso, para que eu possa ler a tua palavra e ter mais compreensão e entendimento do Senhor? Qual a última vez que as suas orações tiveram esse conteúdo? Mas eu queria te chamar a atenção, porque Paulo no capítulo de número 13 e 14, ele começa a dizer aqui a partir da sua oração, dizendo que há um conteúdo, dizendo para Deus na sua oração, chamando Deus de Pai, isso é muito importante. E a partir do versículo 16, acompanhe na sua Bíblia, alguns pedidos que ele faz para a comunidade, que se vocês dizem: mas eu não sei o que pedir na minha oração, eu vou te dar algumas dicas que Paulo nos traz aqui, para que haja disso o conteúdo nas nossas orações. E a primeira delas está no versículo 16 e o 17, vamos descendo e fazendo expositivamente esse texto. A primeira delas é que ele intercede para que haja um poder interior nas suas ovelhas. Vamos ler? 16 e 17 diz assim: para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante ao Espírito no homem interior, e assim habite Cristo em vosso coração pela fé. Até a primeira parte aí do versículo de número 17. Aqui Paulo está fazendo dois pedidos para suas ovelhas. O primeiro
de forma interior, é que haja um fortalecimento em poder. É aquele pedido da qual Paulo faz para suas ovelhas, e atualizando para a gente, é como se Isaías estivesse pedindo para alguém, por exemplo Marta, estivesse pedindo para Marta: Senhor, fortaleça a vida da Marta, mas não fortaleça de força tão somente, mas interior, aquela força da qual vai ajudá-la nessa situação que ela está enfrentando. É algo que vem de Deus habitando em nós e que vai fortalecendo-nos no momento de dificuldade. Olha que coisa diferente. Mas é uma qualidade da qual o Espírito Santo que habita em nós é que vai fazer esse empoderamento. É da parte dele, do Espírito, que Paulo está dizendo para nós. Tanto é que na segunda instância do momento do pedido, ele fala sobre habitação permanente. Se num primeiro momento é fortalecimento de poder interior, algo que está dentro de você, que vai ter abertura para agir e fazer algo por você e em você, ele coloca, mas esse agir dentro e em nós, ele precisa ter uma questão muito importante que a gente às vezes se esquece ou não conhece do texto. A palavra no versículo 17, quando o texto diz assim: e assim habite Cristo no vosso coração, a palavra ali é katoikel, que é uma palavra muito parecida também, que é parakoitel, que é uma palavra diferente que eu quero traduzir para você. A primeira que Jesus usa, que Paulo usa aqui com relação a Jesus, é habitar, mas habitar no sentido de permanecer, de ser uma casa, de onde você mora. A segunda não é habitar, a segunda é como se fosse um lar de estrangeiro. Eu costumo usar a expressão de pousada, onde você vai e fica um pouco e vai embora, concorda? E não somente gosto da expressão pousada, mas porque faz todo sentido. Onde você vai, se utiliza do que tem, beleza, pagou, ajustou, tal, foi embora, às vezes nem arruma a cama, não é verdade? Deixa lá porque tem camareira para arrumar tudo, tipo hotel. Mas a expressão do texto que Paulo está dizendo para que haja fortalecimento e habitação de Deus em nós, é aquela habitação permanente e não uma habitação que vai e vem. E infelizmente, sinto em dizer para a nossa comunidade, mas é que parece que hoje em dia a gente quer ser mais pousada de Cristo e não habitação de Cristo. Quer um exemplo? Na igreja nós somos pousada, Alex, porque aqui Deus está presente, a gente está presente, Ele está presente na gente, olha que glória. Mas lá fora Ele é pousado, porque dentro do trânsito Deus não está comigo, porque quem age ali sou eu. Deus saiu, parece, né? Virou pousado, porque ali eu sou grosso, sou estúpido, sou ignorante. Jesus não tem nada comigo ali. Então ou eu enterro Ele, ou eu viro pousada de Jesus no trânsito. Entendeu o que eu estou dizendo? Tem gente que é pousada de Jesus no futebol. Ele chega para o futebol, oh glória, abençoa, amém, Cristo é habitação. Começou a jogar, ele vira pousada. Por quê? Porque Jesus saiu. Não é mais ali, não está mais empoderando ele, não está mais fazendo diferença na vida dele. Saiu. E parece que a gente tem essa proposta, né? Ora Deus está comigo, ora eu tiro. Ora Ele é para mim tudo, ora para alguns lugares Ele não é. Por exemplo, e aqui eu finalizo esse para a gente passar para o restante dos textos. Imagina quando alguns, e já falaram isso para mim, a gente se converte em tudo. Aí a gente fala assim, mas não me tire do sério, eu sou assim. Uma última vez que a pessoa me disse isso, eu sou assim, eu disse assim para a pessoa: querido, você precisa ir para a cruz, porque a gente precisa morrer. Eu entendo que você é assim hoje, como novo convertido, mas eu entendo que daqui a algum tempo você vai olhar, eu era assim, e eu estou mudando porque o poder que está em mim, habita em mim, está transformando a minha vida. É isso que Paulo estava pedindo para a igreja. O que Deus é para você? Alguém que habita, ou você é uma pousada onde Deus vai e vem quando você quer, ou algo do tipo? Continuando o texto, no versículo 17b ele diz assim, acompanhe na leitura: assim habite em Cristo em vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Arraigados e alicerçados em amor. Aqui Paulo faz duas propostas, duas metáforas para expressar a profundidade que a gente precisa ter no amor de Cristo. Ele primeiro usa algo como arraigado, uma árvore, uma raiz. De uma outra forma, no restante do versículo, alicerçado, como um alicerce de um prédio. Duas vezes essa expressão é colocada porque no Novo Testamento, em Jesus, em outras expressões, também se utiliza dessas formas de raiz.
E aqui Paulo está dizendo para nós essa profundidade no contraste da superficialidade que muitas vezes nós temos. E ele vem como caminho, andamento mesmo, degrau. Por exemplo, se você é uma pousada de Deus, você vai ter superficialidade de conhecimento do amor dele. Agora, se você é a habitação de Deus, se Ele vive em você, habita em você permanentemente, é muito possível que você entenda e compreenda esse arraigado, essa profundidade, esse momento alicerçado que a gente precisa ter no amor de Deus. E é tão importante isso, porque a gente, nesse tempo que a gente está vivendo, a gente não é conhecido mais por causa disso. A palavra de Deus, o próprio Jesus nos dizia que nós seríamos conhecidos pelo amor. Evangelho de João, lá no capítulo 13, 35, quando ele diz: nisso conhecerão que sois meus discípulos, quando amarem uns aos outros. E parece, não sei se é para você também, que no tempo que a gente vive, a gente não é mais a expressão do amor de Deus. Eu vejo tantos relatos nas redes sociais de pessoas cristãos em meio a situações ou críticas que querem fazer, cheias de ódio, cheias de raiva, cheias de justiça sem amor. Não estou dizendo que a justiça não precisa ser feita, mas eu estou dizendo que a primeira identidade nossa quanto cristão precisa ser o amor, e a gente não está fazendo isso porque nós não somos mais enraigados no amor, nós não somos alicerçados no amor em Cristo. E Paulo aqui, vendo essa mesma situação, ele chama a responsabilidade e chama de novo para a igreja de Éfeso, e eu chamo para nós, a igreja de Sorocaba: precisamos ser conhecidos pelo amor. E eu pergunto para você, querido, lá fora, você é conhecido pelo amor? As suas posturas são posturas as quais expressam o amor de Deus? Ou tudo se vê na gente, menos amor? E até se vê amor em quem não é de Deus, mas em quem é de Deus não se vê amor. É essa a preocupação de Paulo. Mas ele continua, e um terceiro pedido que Paulo faz está a partir do versículo 18. Confira ali, por favor, no versículo 18. Para que tudo isso? Para que ser habitação? Conhecer o amor, ser arraigados no amor. Ele continua dizendo: a fim de, versículo 18, poderdes melhor compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede a todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Esse versículo 18 e 19, ele fala sobre algumas ações. Eu queria dissolvê-los aqui um pouquinho. A primeira é quando ele diz assim: a fim de compreender com todos os santos qual a largura, comprimento, altura, profundidade, e conhecer, a segunda expressão, amor de Deus. Se num primeiro momento Paulo ora para que possamos compreender, ele está falando um pouquinho sobre a questão intelectual. Precisa compreender. A gente precisa entender que o amor de Cristo é dessa forma. E como que a gente compreende isso? Olha para Jesus, dá uma olhada para os evangelhos e veja como Jesus fazia. Há um livro muito antigo que diz assim: em seus passos, o que faria Jesus? Dá uma olhada para Jesus, compreende como Jesus trataria as pessoas, compreenda como Jesus amaria as pessoas, compreenda como são os gestos de Jesus. E esse compreender vai te fazer não só compreender, mas algo imensurável vai chegar perto de ti, e você, ao compreender, vai falar: poxa, é assim que é. E a partir do momento que a gente vai compreender, segundo o texto, nós vamos conhecer. E esse compreender, ele fala algumas expressões. Ele diz que é largo, ele diz que é comprido, ele diz que é profundo, ele diz que é alto. Um outro momento a gente pode entrar em cada detalhe dessa expressão, dessas 4 expressões. Mas eu queria saltar por quando ele diz: e agora, além de compreender, vocês precisam conhecer. E mais do que compreender, a proposta de Paulo aos Efésios é chamando a responsabilidade da experiência. Do tipo assim: você conhece Jesus? Conhece. Você sabe como ele é bom? Sabe o que ele fez? Sim. Mas e aí? Vai ficar na escrita? Vai ficar na teoria? Ele diz assim: agora, no compreender tem a ver com a experiência, tem a ver com experimentar esse compreender de Deus, e fazer isso fazer sentido na minha vida, no meu jeito de ser, para que eu seja mais parecido com Jesus, porque eu compreendo quem é Jesus, sei como ele faz, e por isso eu faço como ele faz, porque eu, além de compreender, eu agora não só compreendo, mas agora eu conheço esse amor. Lembram de Jó, quando ele dizia: antes eu te conhecia só de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. É esse conhecer, essa experiência com Jesus.
Por isso que Paulo, mais uma vez, ele intercede nesse aspecto, e esse aspecto tem a ver com essa caminhada. Primeiro eu sou habitação permanente, depois eu vou olhar para o amor de Cristo, eu vou entender esse amor, depois eu vou compreender, e depois eu vou experimentar esse amor de Deus na minha vida. E ao experimentar, vamos continuar, versículo 19 ele diz assim: conhecendo, experimentando o amor de Cristo, que excede a todo entendimento, para que sejamos tomados da plenitude de Deus. Para que sejamos tomados da plenitude de Deus, o restante anterior tem que acontecer. Faz sentido? É simples. Mas essa plenitude de Deus, essa intercessão que Paulo faz para que sejamos tomados ou plenos da plenitude de Deus, é muito interessante, porque em Paulo, ou em Efésios, a carta de Paulo, no capítulo de número 1, versículo 23, ele diz que nós temos que ter plenitude do Filho. No versículo 3, versículo 19, ele diz que nós temos que ter plenitude do Pai, como está aqui. Lá no capítulo 5, versículo 18, ele diz que nós temos que ter plenitude do Espírito, cheios do Espírito, encheios do Espírito. Ou seja, parece que Paulo está ditando para nós, é a trindade inteira que está dentro da gente. Por isso que uma vez uma pessoa corrigindo uma outra disse assim: viu, a gente não está cheio de Jesus, a gente está cheio do Espírito, Jesus não está mais na gente. Às vezes a pessoa, né, é uma questão de ajuste ali, aqui está dizendo, é tudo, esteja cheio da trindade, a plenitude de Deus na gente, é em nós, em tudo de Deus em nós. Mas eu quero te chamar a atenção, porque o desafio que Paulo fala para nós, para estarmos cheios ou tomados da plenitude de Deus, ele está querendo dizer assim: quem é mais em você? Você ou Deus? Quem tem mais ação no seu dia a dia, nos seus momentos? Você ou Deus? Porque quando nós estamos plenos, cheios de Deus, quer dizer que não há espaço, não há nada para mim de mim mesmo, para que as ações aconteçam. É só Deus. É pelos olhos que salta Deus, é pelas atitudes que salta Deus, é pelo jeito de falar que salta Deus, tudo é Deus. Essa plenitude é como eu disse uma vez para os irmãos, quando eu disse assim: qual que é a prioridade na sua vida? Primeiro é família, segundo é o seu trabalho, lembra, Bruno, disso? Né? Suprir, terceira igreja e tal, vai colocando. Aí a pessoa me perguntou: mas onde Deus? Deus não é primeiro lugar? Não, Deus não é primeiro lugar, querido. Deus é o papel em branco onde você anota tudo, ou seja, Deus é prioridade em tudo. No teu trabalho Deus é prioridade, na sua família Deus é prioridade, em si mesmo Deus é prioridade. Ou seja, isso é ser pleno, isso é entender a plenitude e desejar para que Deus seja tudo em todo o meu ser. É isso que Paulo estava pedindo para a gente. E quando nós somos tomados assim, as nossas relações com as pessoas, elas não têm como exalar outra coisa a não ser o próprio Deus. Por isso que Paulo está pedindo para aquela igreja. Mas aí a gente tem a conclusão da oração no versículo de número 20. E eu acho mais bonita a conclusão do que o conteúdo em tese para esse momento. Olha por quê, acompanhe o versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Eu quero destacar esse final, essa conclusão da oração de Paulo, com uma expressão até do pastor Hernandes Dias Lopes, que eu peguei de uma expressão dele, quando ele diz assim, nesse final para mim, é quando Paulo está dizendo assim na oração para a gente: gente, tudo isso que está acontecendo é possível de ser respondido, porque aquele que opera, ou aquele que está, aquele que faz, é poderoso para fazer muito mais do que só isso que eu listei. Muito mais, Ele é poderoso para fazer, infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Mas Ele coloca um parâmetro ali muito importante: segundo, conforme o seu poder que opera em nós. Ou seja, olha para cima no anterior do texto, aí você vai entender a conclusão do versículo ou da oração de Paulo. E aí Hernandes diz assim, eu queria ser real na expressão dele quando ele diz: Deus é poderoso para fazer, pois Ele não está ocioso, nem inativo e nem morto, Ele é vivo e eficaz. Deus é poderoso para fazer o que pedimos, pois Ele escuta e responde às nossas orações. Deus é poderoso para fazer o que pedimos e pensamos, pois Ele lê os nossos pensamentos, Salmo 139. Deus é poderoso para fazer tudo aquilo que pedimos ou pensamos, porque Ele sabe de tudo e tudo pode realizar sobre nós. Deus é poderoso para fazer mais do que pedimos ou pensamos, pois as suas expectativas são mais altas do que as suas expectativas. Deus é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, porque a sua graça não é dada por medidas racionais,
mas é abundante aquilo que Deus tem por nós. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, porque nele encontramos a superabundância. É isso que ele está dizendo, gente, pode orar, peça, porque Deus vai responder e vai fazer. E aí ele termina, e aqui eu gosto dessa expressão da doxologia, a gente usa essa expressão, né? Mas ele finaliza no versículo 21 a sua oração dizendo assim: a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações e para todos sempre, amém. Isso é um grande perigo das nossas orações não conter. O que Paulo está dizendo no final, quando a gente separa a palavra doxologia, doxa e logia, que é doxa glória, logia palavra, ele está dizendo mais ou menos assim para você entender: tudo isso vai acontecer, tudo isso é bom, Deus vai fazer, mas toda a honra e toda a glória seja dada a Ele. Sabe por quê? Porque é possível que você cresça em muitas áreas e fala: fui eu consegui, eu sou bom. É um perigo nosso. E aí Paulo finaliza a oração dizendo assim para nós: querido, toda vez que você terminar, faça disso: Senhor, toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor. Se eu estou de pé, porque o Senhor permitiu. Se eu estou assim, é porque o Senhor estava comigo. Se eu alcancei, porque foi a tua graça. Se eu não alcancei, foi a tua misericórdia que não permitiu mais. Se aconteceu isso, é tudo, é glória ao ser divino. É doxa, glória ao ser divino. É dizer, toda honra, toda a glória, por gerações, ou seja, quem estiver perto de mim, e quem vier após mim, vai saber a quem eu glorifico. Por isso ele usa a expressão, por gerações. E ele finaliza, para todos sempre, amém. Queridos, pergunto para a gente encerrar nossa explanação dessa manhã: suas orações, que tipo de conteúdo tem? Se falta-te conteúdo, aqui tem vários conteúdos para você começar a fazer das suas orações um diálogo mais profundo e de maturidade com o Pai, como Paulo nos ensina. Mas não se esqueça, é uma caminhada progressiva, minha e sua, que requer disciplina, intencionalidade e foco. Mas por último, não se esqueça, glorifique a Deus em tudo. Toda a honra, toda a glória seja dada ao nosso Deus. Que assim Deus nos abençoe.